Boa noite. Vamos dando início hoje aos nossos estudos, né? Esse áudio está sendo gravado hoje, domingo, dia 3 de outubro de 2021. Então é a data, né? Dia 3 de outubro a gente inicia lembrando, homenageando e agradecendo a Kardec, porque em 3 de outubro de 1804 ele nascia nessa roupagem de Allan Kardec, né, Hippolyte Denisard Rivail, né, o professor que acabou ali assumindo posteriormente o nome de Allan Kardec, quando ele realmente percebe ali a sua missão planetária de trazer essa doutrina. Então a gente começa o estudo de hoje com essa lembrança, a gente que é espírita não pode deixar passar despercebido, a gente não pode esquecer de se lembrar dessas datas, desses marcos importantes, né? Especialmente Allan Kardec, esse grande amigo que está ali muito próximo de Cristo, né? Há tantos séculos trabalhando na obra do Cristo, nos auxiliando aí na nossa evolução, e que nessa passagem, como Allan Kardec, ele trouxe para a gente esse tesouro, né? Se hoje nós vamos estar começando a estudar aqui o Evangelho, a trazer esses livros maravilhosos que vão enriquecer o nosso estudo, a nossa compreensão, a gente deve isso a Allan Kardec, né? E a melhor maneira de estar homenageando a ele é fazendo aquilo mesmo que ele nos recomendou, né? Nos amando e nos instruindo. Então, a gente inicia o nosso estudo de hoje como uma homenagem e, ao mesmo tempo, a nossa gratidão sincera a esse desvelado amigo que nos conhece de séculos e séculos, né? E que está aí sempre nos auxiliando. E que ele possa ser, assim, coroado com muitos e muitos louros aí pelo trabalho dele ao lado do Cristo, e que nós, por nossa vez, possamos aproveitar tudo isso que ele deixou para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nós vamos aqui continuar no capítulo que nós estamos do Evangelho. Nós vamos ler aqui uma passagem do Evangelho, né? Tal qual consta ali no Evangelho de Mateus, e a gente vai fazer uma reflexão à luz de uma passagem contida no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, né? Para a gente refletir aqui. Então, a passagem é aquela em que Jesus fala que os sãos não precisam de médico. Então, vamos à leitura. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E a gente não vai nem fazer aqui a leitura propriamente dita do véu que a doutrina espírita nos esclarece e tira, né, para que dê tempo da gente ler esse trecho aqui, né, desse caso real narrado pela Ivone Pereira, na verdade pelo espírito Camilo Cândido Botelho, né, um escritor famoso português, que na verdade ele pegou só as iniciais do nome que ele foi conhecido aqui na Terra, não vou nem falar, né, mas enfim, escritor famoso português aí que a gente estuda na escola.
E ele pegou as iniciais e colocou Camilo Cândido Botelho, e que ele foi um escritor aí que cometeu suicídio, e ele vem contar algumas coisas para nós. E tem um trecho aqui de um dos companheiros dele, que também é um grupo, né, de pessoas ali que se encontraram ali no Vale dos Suicidas, após terem cometido o ato. Então a gente vai fazer uma leitura aqui nesse livro, para a gente tentar entender o seguinte: os sãos não precisam de médico, ou seja, quem está bem, quem não está doente, e a gente sabe que o planeta Terra é um presídio, é um hospital, é uma enfermaria, é um lugar de correção, né? É tudo isso daí. Então, nós todos que estamos encarnados, mergulhados aqui no planeta Terra, nós precisamos de médico, né? Então, aqueles que estão, por exemplo, como Allan Kardec, esses que já estão ali muito próximos do Cristo, só vem para cá a título de professor, de médico, de gente que vem, né, de grandes espíritos que vêm para auxiliar a nossa evolução, auxiliar a nossa cura, o nosso tratamento, digamos assim. Esses realmente eles não precisam de médico, né? Mas nós que somos doentes, nós precisamos sim. Então eu vou trazer aqui, olha, uma leitura de uma parte, né, que eles estão ali conhecendo vários e vários setores do Hospital Maria de Nazaré, lá na espiritualidade, né? Então, eles estão ali num departamento e eles vão vendo, eles estão em aprendizado, e depois que eles aprendem muita coisa ali, né, já foram resgatados, obviamente, ali do Vale dos Suicidas, onde sofreram demais, e estão ali já bem, né, bem mais recuperados, né, nada que se compare a como eles chegaram, e a sua mente já mais dilatada, o seu conhecimento, eles estão vendo, eles estão aprendendo e estão ali muito entusiasmados ali com tudo aquilo que eles estão vendo, e também ao mesmo tempo atormentados pelo arrependimento, né, porque viram que o ato de cometer o suicídio ali, na verdade, nada resolveu, mas pelo contrário, infringiu a eles ali sofrimentos bem piores, não só durante o tempo em que estiveram no Vale dos Suicidas, mas o que aguardaria a eles ali pela frente para poder se reajustar, né, perante as leis de Deus por causa do ato. Então, num determinado momento aí dessa visita, dessa excursão que eles estão fazendo, né, um orientador, que é o irmão Teócrito, pergunta para esse grupo, né, mas o que vocês estão então aprendendo disso tudo, né? Ele pergunta, olha, que deduzis do quanto até agora observastes? E aí o Belarmino de Queiroz, que foi um professor, né, era um cara assim, muito letrado, né, era um filósofo e tudo mais, ele era ateu também, esse também foi um daqueles que haviam cometido suicídio, e ele cometeu suicídio porque ele estava cometido de doença, né, de tuberculose, então ele não queria passar uma vida ali com os tormentos da doença, e aí foi lá e abreviou a vida pelo ato do suicídio, né, e ainda por cima ele tem toda uma história bem legal aqui no começo do livro. Mas aqui ele já está bem transformado nesse ponto, ele já está com a sua mente já mais aberta, e aí ele responde, olha, foi Belarmino de Queiroz que fez portador da opinião geral, então ele fala o que todos pensavam ali, olha, deduzimos, eminitíssimo irmão, que se nos fora dado conhecer essas coisas quando que se nos fora dado conhecer essas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado o suicídio. Ele era ateu, né? Então ele não sabia de nada. Termos evitado o suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos aos que nos perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que, olha o que ele vai falar, entendo que serei forte para as consequências que terei de arrostar destino afora, até cobrir os déficits que me enxovalham a consciência. Ó, caro irmão Teócrito, conquanto sofra, sinto-me agora um outro homem, ou seja, um outro espírito. Ele já se percebe como espírito, ele já sabe que ele não tem mais o corpo de carne, que ele demorou para entender isso.
Acenderam-me em meu ser fachos de esperanças inapagáveis que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for. Saber positivamente que existo, que sou, que serei, convencendo-me de que nem um só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais, assim como dos esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderão jamais, triturados nas crenas execráveis da morte, por mim julgada outrora o ponto final de tudo quanto existe. Certo de que a eternidade é minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina de que, como espírito, descendo. E por isso, também capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos evos, progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino. É para mim felicidade arrebatadora, que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, arrostar todas as consequências delituosas do passado, para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha de galgar calvários dolorosos, excruciantes. Então, ele está tão certo de que o futuro vai ser maravilhoso, né? Ele já está tão convencido de que toda criatura de Deus não foi feita para sofrer e que aquele sofrimento todo que ele passou foi fruto das escolhas dele mesmo. Ele já está tão convencido disso que ele está muito, muito, muito animado para voltar e passar pelo que for preciso, né? Que todos os tormentos que aqui na Terra venham a ser, ele sabe que se ele passar, porque né, os sãos não precisam de médico, mas ele não é são, assim como nós também não somos, mas ele está tendo a consciência dele aqui, né? Então ele quer voltar à Terra para usufruir desse remédio amargo, né? Que o divino médico, que é Jesus, nos oferece. Então ele está todo animado, né? E o mais interessante disso aqui, disso tudo, né? É a resposta que o irmão Teócrito dá, que isso aqui é que a gente tem que levar para nós, né? Como uma reflexão assim muito profunda. Porque esse rapaz, né, esse Belarmino aqui, como ele era um homem das letras, o irmão Teócrito fala assim, nossa, que bacana, que bonito vê-lo falar, né, com essa dialética tão efusiva e tudo mais, né? E aí ele vai dizer o seguinte, o irmão, olha o conselho, gente, que importante que é esse conselho para nós, desses espíritos assim que já tem essa condição de entendimento e de vivência do Cristo, mais dilatada, muito mais do que a nossa, né? E como eles nos esclarecem. Então ele está falando, olha, tens o verbo inflamado e luzido, meu caro Belarmindo. E aí ele fala que perseveres em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos, pois que assim sendo os caminhos do progresso que serás compelido a realizar, serão aplainados e fáceis de vencer. Então ele está desejando que ele se mantenha com todo esse vigor e com toda essa vontade. Mas olha o que ele vai falar agora. Agora é que vem o ensinamento para nós todos aqui, né? Todos nós que somos doentes e que precisamos de médico, né? Todos nós que estamos encarnados aqui num planetinha de provas e expiações. Olha, vamos escutar esse conselho que ele fala. Todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida, que a muitos outros antes de ti ofuscou.
A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor, até o divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que vive. Então, isso aí a gente tem mesmo que ter essa chama dentro de nós. Mas, olha só, mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista animado de dignificante boa vontade. E isso muito me satisfaz. Então ele percebe que realmente as disposições dele são sinceras e verdadeiras. Mas olha o que ele vai dizer. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Então, olha, o entusiasmo. É natural a gente ficar entusiasmado com uma coisa que sim, sim, mas temos que ter o pé no chão, porque muitas vezes a gente se entusiasma demais e na hora que vem as lutas a gente se decepciona e larga para lá, é o que mais acontece. Vamos continuar, olha. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas. Então, armas morais sólidas é que vai fazer com que se consiga vencer as batalhas duras que virão, né, durante a encarnação. Para a travessia tumultuosa a que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser simplesmente a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Vieste de uma encarnação. Olha que interessante isso daqui. Vamos analisar a nossa vida, a nossa encarnação, né? Vieste de uma encarnação em que foste primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Então, ele vivia muito bem, era de uma família conceituada. Foste indivíduo culto, ele era inteligente, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, ele teve facilidades emprestados pelo ouro e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e dedicada. Então ele teve família, ele teve uma mãe que o acolheu, ele teve tudo, ele teve condição de estudar, ele teve boa condição financeira, ele teve uma encarnação que favorecia, né, muitas coisas para ele. Então, olha, e continua aqui o instrutor falando. Apesar de tudo isso, de todas essas, né, concessões, aí, de todas essas facilidades, faliste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade, uma mera, vamos colocar, né, tuberculose, né? Então, ele não aceitou a doença e foi lá e se suicidou. Pensa agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu como desejas, olha, porque antes ele tinha falado o que ele pedia, né? Ele desejava ser, olha o que ele pede, a consciência dele pede para ser órfão, pobre, doente, baldo de consolações e esperanças, perseguido por adversidades irremovível. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza ser vivida e vencida, pois tu queres vencer. Porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes à providência, porquanto isso empalideceria a vitória se não a anulasse. Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmino, muito mais, e convém que te prepares antes da peleja iniciada.
Então aqui, né, era só esse trecho mesmo que eu queria estar lendo, que já diz tudo. Então essa pessoa estava, né, esse espírito estava muito empolgado, e aí vem o instrutor e fala para ele: olha, na sua última encarnação você veio com um monte de privilégios e assim faliu, né? Pensa bem. Fortalece a moral, e isso serve para nós, que fortaleçamos a nossa moral, né? Que a gente se apegue a esse tesouro aqui que a doutrina espírita nos proporciona, para que a gente, né, nos amemos e nos instruímos, como ensinou Kardec, para que a gente tenha ali resistências morais para passar pelas provas que vão nos aguardar, né? Porque só o entusiasmo de nada vai ajudar. Quer dizer, ele vai ajudar um pouco, mas o entusiasmo naturalmente ele, né? A gente não fica entusiasmado o tempo todo. Então que Jesus nos abençoe, né? Que a gente possa sempre refletir, que a gente conserve sim o nosso entusiasmo, mas que a gente não deixe de fazer com que a nossa fortaleza moral, essa sim é que vai nos segurar nos momentos decisivos aí da nossa prova, né? Que tenhamos uma excelente semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós vamos agora, na segunda parte da sessão, nós vamos ver as questões do livro, algumas questões do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos ver da parte 3, que fala sobre as leis morais, e vamos começar no capítulo 2, que fala sobre a lei de adoração. Mas antes, vamos ver duas questões do primeiro capítulo, que fala sobre a lei natural. São as questões 647 e 648. Essas questões referem-se, como eu já disse, à lei natural, e Kardec questiona os espíritos como essa lei pode ser apresentada. Toda lei pode ser resumida no amor ao próximo, coloca ele. E os espíritos concordam, mas dizem que é preciso detalhar essa máxima para que as pessoas não tenham dificuldade de entender e praticar os seus ensinamentos. Na questão 648, Kardec pergunta sobre a divisão da lei natural em 10 partes, e os espíritos concordam e inclusive fazem uma comparação com os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Vejamos essas duas questões. Questão 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Resposta. Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e da máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a distribuição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Agora vamos às questões do capítulo 2. O item 1 desse capítulo é denominado Finalidade da Adoração. Questão 649. Em que consiste a adoração? Resposta.
É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. No livro Boa Nova, capítulo 17, Jesus na Samaria, conta que Jesus estava ao lado da fonte de Jacó quando uma mulher se aproxima do poço. Jesus vai ao encontro dela e começa a conversar. Ela fala a Jesus que desde muito tempo pensa na melhor maneira de purificar sua vida e santificar seus atos, mas não sabia como adorar a Deus, devido à confusão que havia em torno dela, pois havia muita divergência quanto à forma de agradar a Deus. Seus familiares diziam que se deveria adorar a Deus naquele monte onde estavam, em Siquém. Os judeus dizem que a cerimônia, para ter valor, deve ser realizada dentro de Jerusalém. E ainda há outras polêmicas. E Jesus concorda com ela e diz: em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Portanto, vemos que a adoração a Deus é em espírito e não em rituais e não depende deste ou daquele lugar. O lugar é o coração daqueles que se fazem, entrar em sintonia com o plano maior, buscando a Deus. Jesus já ensinava assim e os Espíritos vêm confirmar. Questão 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou o produto de um ensinamento? Resposta: sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. No livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel, no capítulo 15, A Ideia da Imortalidade, lendo este texto, verificamos que mesmo os humanos mais primitivos acreditavam numa divindade. Vou ler um pequeno trecho do item A Ideia de Deus. Desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, nola atestam. Entre as raças bárbaras abundaram as ideias terroristas de um Deus cuja cólera destruidora se abrandaria à custa de sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue, e por vestígios de sua passagem vê-se o sinal de uma divindade a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. Então vemos por esse pequeno trecho do capítulo que desde as primeiras civilizações já existia a crença em um ser superior. Adoravam a Deus conforme suas capacidades de pensar e ver o mundo. Eram muito primitivos, estavam no início de sua evolução. Questão 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Lendo sobre este ou aqueles povos de outras épocas, vemos que sempre adoravam a um ser superior a todos. O adoravam e o cultuavam através de rituais que foram evoluindo no decorrer do tempo. Também foi evoluindo o pensamento sobre a quem e como era Deus, Quem era Deus e como era. Questão 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Resposta: ela faz parte da lei natural porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes.
Vemos na própria resposta à questão que o homem tem um sentimento inato de adoração ao Criador. Sua fonte é a lei natural. Deus nos criou e gravou em nossa alma suas leis, a lei natural. Mas o orgulho às vezes impera e então há quem se negue a reconhecer a existência de Deus, embora não consiga explicar e nem reproduzir certos fenômenos naturais. Quem nos fala sobre isso é Santa Teresa, em uma mensagem publicada na Revista Espírita de 1860, no mês de novembro, e o título é O Homem. O homem é um composto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É, na Terra, o verdadeiro representante de Deus, porque sua vasta inteligência abarca o universo. Soube descobrir uma parte dos segredos da Terra, sabe servir-se dos elementos, percorre distâncias imensas por meio do vapor, pode conversar com o seu semelhante de um antípoda ao outro pela eletricidade, que sabe dirigir. Seu gênio é imenso, quando sabe depor tudo isto aos pés da divindade e lhe render homenagem, é quase igual a Deus. Mas, como é pequeno e miserável, quando o orgulho se apossa de seu ser. Não vê a sua miséria, não vê que sua existência, esta vida, que não pode compreender, lhe é arrebatada, às vezes instantaneamente, apenas pela vontade dessa divindade que ele desconhece, pois não pode defender-se contra ela. É preciso se cumpra a sua sorte. Ele, que tudo estudou, tudo analisou, ele, que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece acaso a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra? Pode criar uma flor, por mais simples ou mais modesta? Não, aí está o seu poder. Aliás, aí para o seu poder. Deveria então reconhecer um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apoderar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria então um ato de adoração. Então vemos que o homem realmente é muito inteligente e por isso muitos deles se sentem como um Deus, né? Pelo menos em certos momentos, né? E não reconhecem, né, que existe um ser superior. Vamos ao item 2, adoração exterior, questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Deus nos conhece e penetra no nosso coração, portanto não precisamos necessariamente de atos exteriores para agradar a Deus. Se os nossos interesses são sempre voltados para o bem, estaremos agradando a Deus e Ele sabe disso. Mas isso não quer dizer que não precisamos ou que não devemos ter os momentos de oração individualmente e também em conjunto com outras pessoas em outros momentos. São momentos em que entramos em sintonia com o plano maior e buscamos uma sintonia maior, né, com o Criador. Questão 653A. A adoração exterior é útil? Resposta: sim, se não for um fingimento. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem maior mal do que supõem. No texto do Evangelho está escrito que Jesus conta a história do fariseu e do publicano para identificar que há pessoas que se consideram justas, mas desprezam os outros. Porém, ela também nos mostra alguns aspectos de como orar. Nessa parábola, 2 homens estão orando silenciosamente no templo. Ambos estão no mesmo templo, no mesmo momento. Estavam orando num lugar apropriado para orações em conjunto e reflexões sobre os ensinamentos de Deus. Os publicanos eram cobradores de impostos. Esses impostos eram determinados pelos romanos e o povo não gostava dos publicanos por causa dos impostos.
Já os fariseus eram de uma seita judaica muito influente naquela época. Eles diziam que só se devia ter fé nas Escrituras. Eram cumpridores das práticas exteriores e participavam muito de discussões religiosas. Vejamos então a parábola que está em Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 a 14. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago os dízimos de todos os meus rendimentos. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu justificado para sua casa, o outro não, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A humildade e o recolhimento interior, reconhecendo que somos muito pequenos diante da grandeza de Deus, então o Pai retribui sempre o servidor fiel e humilde. Procuremos fazer como Santo Agostinho, antes de dormir, refletir sobre como aproveitamos o nosso dia para sermos melhores. Analisemos se procuramos agir, pensar e sentir como filhos amorosos de Deus. E finalizando nossas reflexões de hoje, vibremos agradecendo o amparo divino por termos um Espírito protetor que nos guia em todos os nossos momentos, que possamos cada vez mais reconhecermos o auxílio e amparo divino e a sermos gratos a Deus por todo o auxílio que nos é dado. Vibremos por todos que, desanimados, desistem de superar as dificuldades que fazem parte da nossa vida. Também vibremos pedindo a Deus para aqueles com pensamentos difíceis, que pensam em suicídio. Vibremos pedindo a Deus que ilumine a mente dessas pessoas para que se voltem para as boas lembranças já vividas e pensem nas pessoas que as amam. Que se lembrem de Deus e implorem aos bons espíritos forças para vencer as dificuldades. Vibremos para que haja paz, diálogo e entendimento em todas as famílias desse planeta. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, renovando os nossos pensamentos e sentimentos. Agradecemos o dia de hoje e a oportunidade do aprendizado para o fortalecimento da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus.